Motivo de grande alegria estar aqui com os irmãos, mais uma vez, pela terceira vez ministrando capelania empresarial. Se até aqui nesse momento vocês tinham alguma dúvida que a capelania ela funciona empresarial, todas as outras, eu sou fruto de uma conversão de uma capelania empresarial. Eu me converti nos cultos que tinha na empresa anterior onde eu trabalhava. Eles faziam o culto na hora do almoço. Tinha 1 hora de almoço lá, eles separavam 15 minutos para cantar 2 hinos da harpa e ler uma palavra e pregar e no final fazer um apelo. Então hoje eu estou aqui caminhando para o pastorado e é fruto da capelania empresarial. O pastor apresentou aqui, meu nome é Ricardo, sou casado, 21 anos, tenho 2 filhos. Meus filhos, 19 e 17 anos, tem sido bênção e a gente tem servido a Deus aí, ao Senhor Jesus, já há 13 anos. E a gente vai falar agora sobre algo muito importante, capelania empresarial. O que a gente precisa entender é que todo homem, ele é fé, trabalho, espiritualidade e graça. Sem esses 4 a gente não consegue viver. A fé, ela nos traz a esperança de um dia melhor, de algo melhor. É o firme fundamento daquilo que a gente espera e daquilo que a gente não se vê. O trabalho, se a gente não trabalhar, a gente não chega a lugar nenhum. A gente precisa trabalhar. Espiritualidade, todo homem é um ser espiritual. E graça é a graça de Deus. Só estamos aqui por causa da graça de Deus. Sem a graça de Deus não estaríamos aqui. Então, hoje é um grande dia pela graça de Deus. A Bíblia está repleta de citações a respeito do trabalho. Quando a gente começa no livro de Gênesis, lá no início das Escrituras, a gente vai ver Deus trabalhando, Deus formando a criação. Então, tem vários textos lá falando, né, do trabalho. Deus trabalhando. O próprio Jesus, ele vai falar que o Pai trabalha e eu trabalho até hoje. Então o trabalho é bênção de Deus. O trabalho não é maldição. Algumas pessoas, elas fazem uma interpretação errada por conta do pecado que gerou no homem, falando que foi um castigo de Deus quando Deus fala do suor do teu rosto comerás. O trabalho ele vem antes do pecado. Quando Deus forma o homem, ele coloca o homem para cuidar do jardim, para cuidar dos animais, ou seja, é trabalho. Então, se você conhece alguém que veio para o Evangelho e não gosta de trabalhar, avisa para ele que o nosso Deus trabalha, e ele precisa trabalhar. A Bíblia vai dizer, vai ter com a formiga preguiçoso. Né? Preguiça não é coisa de Deus. Né? Preguiça não é coisa de Deus. Então, quando nós vemos a criação, Deus fazendo uma obra gloriosa, maravilhosa, né? Com toda a sabedoria, nós vamos olhar para a criação de Deus, para a natureza, nós vamos ver que Deus faz as coisas perfeitas. Tudo é perfeito. O sol nasce no horário certo, a lua também nasce na hora certa. Tudo, você vê na natureza, tudo formando, interagindo entre si, tudo é a mão de Deus. O próprio olheiro, né, que fala lá em Isaías 64:8, fazendo toda essa criação. Então, a obra de Deus, ela é gloriosa. Então, nós servimos a Deus, nós precisamos trabalhar, e trabalhar muito. Então, Gênesis 1:26 vai falar que o nosso Deus, ele é o Criador e que ele trabalha, né? Que obra maravilhosa, olha só o que ele diz, ó, que trabalho glorioso o nosso Deus. É importante lembrar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalharam juntos na criação da terra, no universo do homem. Isso está em Gênesis 1:26. A gente vai ver toda a trindade ali, a trindade santa, trabalhando em prol de quem? De nós, para que nós estivéssemos aqui hoje. O próprio Jesus fala algumas palavras, né? Mas ele disse, meu Pai trabalha
E até agora eu trabalho também. João 5,17. Como eu citei aqui. A gente vai ver também o Adão no jardim trabalhando. Se nós pegarmos toda a história bíblica, nós vamos ver que Deus chama Noé para construir a arca. Deus ele só dá ali o projeto, né? Só, ó, você vai fazer as medidas, mas quem é que constrói essa arca? É Deus? Não, é Noé. Noé que vai lá fazer a arca. Deus envia anjo para ajudar? Não. Imagine o trabalho que foi para Noé construir essa arca. Cortando madeira, não sei como era na época a forma de cortar, mas tinha uma forma de fazer. Então Noé trabalhou. Então nós vamos ver a Bíblia repleta de assuntos relacionados ao trabalho, né? Gênesis 1,15, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Então a glória de Deus, ela é manifestada através do nosso trabalho. Então quando nós estamos no nosso local de trabalho, nós precisamos entender o seguinte, que a gente está trabalhando para o Senhor. Me lembro uma vez que eu falando com o meu supervisor, numa daquelas análises que tem de desempenho, e eu disse para ele o seguinte, eu falei assim, olha, eu trabalho para o Deus qual eu sirvo. Porque eu trabalhando para o Deus qual eu sirvo, eu vou fazer tudo com excelência e todo mundo vai ser beneficiado, inclusive o Senhor. E eu me lembro na época que ele ficou até emocionado. Ele ficou emocionado porque uma pessoa, ele falou assim, eu nunca vi uma pessoa falar que trabalha para uma divindade, né? Segundo a linguagem dele. Então esse é o nosso objetivo. Tudo que nós formos fazer, nós temos que fazer para o Deus ao qual nós servimos. Salomão vai dizer em Eclesiastes que tudo que vem na sua mão faça com todas as suas forças. Olha que coisa interessante no trabalho. Às vezes a gente quer ganhar muito dinheiro. E acabamos passando a carroça na frente dos bois. Por quê? Porque o que dá dinheiro é qualidade. Se você fazer o seu trabalho com excelência e com qualidade, o dinheiro é consequência. A qualidade do seu serviço, seja culinária, seja numa loja, a qualidade do atendimento, isso vai fazer com que o dinheiro venha tranquilo. Então o sucesso ele é garantido. Então quando nós olhamos para a palavra de Deus e Deus fala que nós temos que trabalhar como se fosse para o seu Senhor, nós vemos essa qualidade. Olha só o trabalho que Adão tinha. Ele cuidava da terra, dos animais, dos peixes, répteis, ouro, prata, pedras preciosas. Tudo isso antes do pecado vinha ao homem. Então não é maldição, é bênção. Trabalhar é bênção. Embora nós vivemos nessa época, né, grandes desempregos, com esse fechamento de pandemia, mas acredite, Deus é maravilhoso. Deus abre porta. Deus, se você está desempregado, pode ficar tranquilo. Deus vai providenciar uma porta para você trabalhar. Porque trabalho é de Deus. Olha só, também está escrito, por meio de Adão entrou a morte, o juízo e as maldições, o pecado. Mas por meio de Jesus veio a abundante graça, justiça e redenção, restauração e reconciliação. Então o pecado entrou no homem, o homem tem a sua depravação por conta do pecado. Então, quando nós vamos para o trabalho, aquelas pessoas que a gente encontra no nosso local de trabalho, que enrolam, né, que traz a empresa lá para baixo, nós temos que entender que isso é por conta do pecado, é a depravação do homem. Mas quando essa pessoa encontra Jesus, há uma reconciliação. Então, há uma mudança de vida. Olha só o nosso papel dentro da empresa. Fazer com que os nossos colegas de trabalho encontrem Jesus. Mas lembre-se, o seu local de trabalho não é uma igreja. Você vai fazer, daqui a pouco a gente vai falar sobre como fazer um trabalho de capelania empresarial. Você tem que entender que lá não é lugar para discussões teológicas. O seu objetivo é mostrar o amor de Deus com as suas atitudes, com o seu comportamento.
Então nós vamos ver que Jesus, ele traz essa restauração no homem. Jesus, ele traz essa reconciliação no homem. Então, o nosso papel importante é trazer essa mensagem aos seus colegas de trabalho, a uma empresa, o local que você teve a oportunidade para abrir essa capelania e trazer Jesus para a vida das pessoas. Então, esse é o principal objetivo. Então, ao dar esses fundamentos, quero deixar claro que Jesus veio também para trazer redenção no trabalho. Isto é, remover a maldição que estava sobre o homem como consequência do pecado. Olha só a experiência de vida que eu tenho. Eu vivi uma vida desgarrada fora, com essa depravação do pecado. Depois que eu me converti, depois que eu entendi o caminho de Jesus, a minha mente abriu. E aí eu comecei a estudar. Eu comecei a buscar conhecimento. Eu comecei a ter visões no local onde eu trabalho, aonde eu quero chegar. Isso é muito importante. Principalmente quando você vai abrir um projeto, um capelania empresarial, ou você está no seu local de trabalho, você precisa saber onde você vai chegar. Quem não sabe onde vai chegar, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Então a gente precisa ter um objetivo. Então a minha mente começou a abrir e eu falei assim, olha, primeiro eu preciso fazer um técnico em química. Porque tem uma oportunidade de eu ser um manipulador. E eu fui. Mas aí eu perguntei, eu tinha condições de fazer? Não. Eu não tinha. Eu só fui perceber que Deus tinha abrido a porta ali, que Deus tinha me sustentado um dia quando o irmão ganhava o mesmo salário que eu, ele perguntou para mim, eu estou pensando aqui como que você conseguiu fazer esse curso, porque você ganha a mesma coisa que eu, já fiz um monte de conta aqui e não dá. Eu estou tentando e não dá. Olha só que benção, depois passou-se um tempo, esse irmão fez o curso. Porque ele olhando para a minha vida, ele viu esse caminho. Então a gente precisa ter isso. Enquanto nós conhecemos a Jesus, nós temos essa restauração e a nossa mente abre para a questão do trabalho. Então a gente cresce. Depois que eu conheci a Jesus dentro da empresa, eu ganhei 4 ou 5 promoções. Ganhei prêmios de destaque. Mas não puxando o saco, mas tendo um comportamento no trabalho. Então, quando a gente se coloca à disposição de Jesus, Jesus restaura a gente. Restaura a nossa vida. Então, olha só, o nosso próprio Senhor Jesus, a vida de Jesus foi uma vida de trabalho. Vocês sabiam que José, creio que vocês sabem da história, José, o pai ali de Jesus, né? Padrasto, pai, ali depois que ele morreu, segundo a tradição, quem cuidava da família era o filho mais velho. Então Jesus cuidou dos seus irmãos e de sua mãe, segundo a tradição. Então Jesus fez o quê? Trabalhou. Seu ministério começa aos 30 anos. Nós não conhecemos a história de Jesus dos 12 até os 30 anos. Uma história bíblica, mas segundo a tradição nós vamos ver que Jesus trabalhou para sustentar a sua família. E Jesus é conhecido em Marcos 13,35 como o filho do carpinteiro, depois em Mateus 6,3 você vai ver que ele é o carpinteiro. Então Jesus trabalhou. Se o nosso Deus trabalhou, se fez homem com nós, por que nós não vamos trabalhar? Nós precisamos trabalhar. Não pense que tudo vem fácil, né, irmãos? Nada vem fácil. Então nós vemos aqui que uma imagem do Criador pegando imagine você, uma imagem do Criador pegando uma madeira cheia de casca grossa ali, com defeitos, fazendo lindos móveis, né? O carpinteiro hoje, no nosso entendimento, na nossa cultura hoje, é totalmente diferente da época de Jesus. Da época de Jesus era um construtor mesmo, ele construía casas. Então imagine esse Deus, essa divindade, Jesus, o nosso Senhor, trabalhando, construindo casas para as pessoas, construindo móveis. Isso é bênção. E aí o próprio Deus olha para Jesus e fala, este é meu filho amado, em quem eu muito tenho prazer. Você já pode imaginar você fazendo um ótimo trabalho aqui na terra, executando sua atividade e Deus olhando para você, este é meu filho amado, em qual eu tenho prazer? Esse é o nosso foco. Esse é o nosso objetivo aqui. Então fala da vida
Isto fala da vida que ele tinha em agradar o Pai em tudo, inclusive como profissional que sustentou a sua casa como filho mais velho. Então, para Jesus, trabalho era bênção e não maldição. Então, Jesus usou o trabalho para sustentar a sua família. Jesus cumpriu todas os requisitos do homem, né? Jesus foi homem como nós e ao mesmo tempo sendo Deus. Agora, na Bíblia tem algumas profissões. Algumas profissões aí no livro você vai ver, ó. Ele tem agricultor, Adão, cultivando ali no início. A gente tem pastor de ovelhas, que foi Abel. A gente tem o médico Lucas, que andava com Paulo. A gente tem o tesoureiro da cidade, que era Erasto. A gente tem músicos, pedreiros, ourives, segurança de banco, perfumistas, olha só, carcereiro, juízes, mordomo, política, alfaiate, fazendor de tenda, soldado. Esses 3 semanas atrás eu estava fazendo minha leitura diária lá e eu descobri que a minha profissão, ela tem na Bíblia. Eu lendo aqui perfumista, eu lembrei. Minha profissão é manipulador, né? Eu faço produtos cosméticos, né? Trabalho nas empresas aí de grande porte aí. E aí eu vi lá escrito o seguinte: pegue todos os cereais, Deus dando as instruções, e faça conforme a instrução, né? No nosso caso hoje, a instrução, ou seja, a fórmula. E é exatamente o que eu faço. Eu falei, olha só a minha profissão aqui. Estava na Bíblia. Muito antes de eu ter conquistado ela. Talvez se você pesquisar, ler um pouquinho mais atenção, você vai achar a sua profissão lá na Bíblia também. Então, na Bíblia está repleta aí de trabalhadores, né? Então, vamos trabalhar, gente. Vamos arregaçar as mangas aí e trabalhar. Então, podemos afirmar que o trabalho não é uma punição, é uma honra que Deus nos concede aos homens. O Pai não quis multiplicar sua glória, sabedoria, mas confiou aos homens esta rica oportunidade de crescer e multiplicar sobre a terra. Deus, com seu poder, Deus com toda a sua glória, Ele poderia fazer tudo. Deus poderia desenvolver, Ele podia multiplicar os animais, Ele poderia fazer tudo, mas Deus deu em nossas mãos essa tarefa. Multiplicar aqui não é só fazer filhos, encher a terra, mas é trazer novidades, tecnologias, desenvolver. O nosso país, ele vai se desenvolver através de trabalho. Nada contra a Bolsa Família, nada contra esse benefício, ajuda muito as famílias carentes, não sou contra, mas o que faz as famílias crescerem é o trabalho. Seria muito mais fácil que as pessoas dessem emprego para as pessoas desenvolverem do que dar um benefício. As pessoas valorizavam mais. O mês passado eu estava fazendo uma caminhada com a irmã e tinha lá o pessoal da frente de trabalho, e eles estavam lá limpando, fazendo o trabalho da prefeitura. E eu falei assim, é disso que o povo precisa. O povo precisa de trabalho, o povo está querendo trabalhar. Então o povo precisa trabalhar. E quando a gente trabalha, o país cresce, a cidade cresce, a nação cresce. Você tem recurso para sustentar a sua família, você tem recurso para investir na sua vida profissional. Então a gente precisa o quê? De trabalho. A gente precisa trabalhar. Seja na igreja, seja em qualquer lugar. Então o trabalho é bênção, irmãos, não é maldição. Não foi punição porque o pecado veio na terra, não. O pecado veio, o que acontece? Do suor do teu rosto comerá. A gente vai cansar. Antes do pecado, a gente não cansava. Um corpo divino, transformado. Mas hoje a gente cansa. Hoje a gente fica doente. Hoje a gente é limitado. Então a gente vai trabalhar, a gente vai suar. Isso é bênção. Olha só que frase interessante aqui, ó. Já vi gente construindo prisões, mas também já vi gente construindo aviões. E minha pergunta é, o trabalho é uma prisão ou asas para voar nos propósitos de Deus? O seu trabalho é uma prisão? Tem sido cansativo, maçante? Ou é asas para voar um propósito de Deus? Ou você tem visto o seu trabalho como algo que Deus colocou na sua vida para você alcançar novos horizontes? Para você alcançar outras vidas? O que você precisa
entender isso. O trabalho, se o seu trabalho está cansativo, você está sentindo como uma prisão, ore a Deus. Ore a Deus, para que mude a sua visão. Ou que mude para que você faça algo que você se sinta bem. A gente vive aí nos nossos dias, alguns programas aí, inclusive foi um irmão lá em casa lá e eu sou muito pé atrás com isso, com alguns projetos aí que você ganha dinheiro fácil. Eu entendo, através da palavra de Deus, que nada nessa vida vem fácil. Tudo é através de trabalho. Se a gente trabalhar e ter uma boa administração das nossas rendas, a gente consegue alcançar. Mas aquele negócio de que você investe ali R$200 e você começa a indicar algumas pessoas e de repente daqui a pouco no final do mês você está com 30 mil, isso é matemática, não é nem matemática. Isso é meio complicado, porque tem pessoas que alcançaram sucesso, elas alcançaram estudando, elas alcançaram trabalhando, investindo, administrando, levaram tempo, criaram uma raiz. E nós vemos biblicamente que não tem nenhum momento desse. A gente vai ver quando Deus dá uma tarefa, construir a arca, construir o tabernáculo, tudo foi trabalho. Deus deu dom para as pessoas, para elas trabalharem. Deu dom para elas fazerem aquelas tarefas. Não foi do dia para a noite, não foi nada fácil. A gente não fica sentado e as coisas vêm. Então, assim, vejamos alguns fundamentos da capelania empresarial. Eclesiastes 5:19, como base aí, Agora, a grande pergunta que nós estamos aqui, nós entendemos que a Bíblia é repleta de textos e de histórias que o trabalho é bênção. Sim ou não? Então, o trabalho onde você está é bênção, seja ele qual for. Não existe inferioridade de um para o outro. Mas, o que é ser um capelão empresarial? O que vocês acham que é? Alguém pode me falar alguma... Segundo as suas palavras, o que você entende como um capelão empresarial? O que é um capelão empresarial? Pode falar. Ganhar os pessoal rico para Jesus. Pode ser. Quem mais? Quem se arrisca a falar aí? Ser um representante de Cristo na empresa. Também. Boa. Quem mais? Tem mais alguém? A gente pode ganhar as pessoas ricas para Jesus, ser um representante de Jesus. Olha só, o capelão deve ser alguém preparado com qualificações espirituais, técnicas para prestar assistência e apoio espirituais aos funcionários, diretores, proprietários e familiares do trabalhador. Muitos problemas estão inseridos no mundo de uma empresa e na vida do trabalhador. Embora nós estamos dentro de uma empresa, dentro de um local de trabalho, não significa que todo mundo que está lá é perfeito. Não significa que as pessoas não têm problemas. Em algum momento pode chegar alguém naquele dia e ter brigado com a esposa ou com o marido em casa. Ou pode ter um filho nas drogas, ou pode ter uma dificuldade. Então a gente precisa estar preparado, com qualificações para orientar essa pessoa. Existe uma cultura no nosso meio que quando a gente não tem dificuldade, a gente fala assim, vamos orar. Oração é bom, oração resolve, lógico. Primeiro a gente tem que orar mesmo, e em todo momento, sem cessar, a Bíblia fala isso. Mas tem momentos que a gente precisa ouvir. Eu vi aqui o pastor aqui ministrando sobre o capelão, a gente tem que ser um bom ouvinte. Às vezes a pessoa está esperando que a gente fale palavras na hora certa. Eu tive uma experiência com a irmã na empresa lá onde eu trabalhava, que ela estava chorando. E a gente no ônibus lá do fretado, eu olhei para ela chorando, e aí eu comecei a conversar com ela e comecei a ouvir a história dela. Ela estava chorando por quê? Porque ela tinha saído de casa, alugado uma outra casa, e estava com o coração partido porque ela tinha deixado os seus 2 filhos começar a viver a sua vida,
Coitado dos seus filhos, depois na conversa eu descobri que o filho dela tinha 34 anos e 28. Pequenininho, né? E a mãe estava chorando ali por ter deixado, coitado dos meninos, né? E a gente conversando ali, a gente viu que os meninos novinhos, eles estavam ali na dependência da mãe. Eles não queriam fazer nada. Teve um que chegou a sujar o nome da mãe, pegando o dinheiro da mãe, falando que estava pagando a conta de luz e a luz cortou. Depois a mãe foi descobrir que ele estava pegando o dinheiro da mãe e gastando com outra coisa. Então, a gente encontra pessoas assim, uma mãe nessa situação. E aí o que falar para ela? O preparo espiritual. Conhecimento bíblico. Hoje nós estamos aqui nos preparando para a gente ter uma capacitação, mas a gente precisa ter conhecimento bíblico, a gente precisa ter vivência da vida. E aí eu vou falar, ok, irmã, vamos orar. Resolveria? Não. Pedi a direção de Deus e eu usou aquele texto dos 4 leprosos. Não é hora de voltar para trás, é hora de invadir o arraial. Hoje, os filhinhos delas, tem um que está fazendo faculdade, deve já estar terminando, o outro casou e está com uma vida maravilhosa e ela está feliz da vida. Então a atitude que ela estava tomando ali na hora certa. Então ela estava ali preparado, com qualificações para poder falar com aquela pessoa. E quantas outras pessoas, às vezes companheiros de trabalho, que estão nas drogas? Então a gente precisa, o capelão precisa estar preparado para falar com os diretores, com os proprietários do trabalho, com essa crise que nós estamos vendo, fecha, abre, não vende. O que nós vamos falar? A gente precisa falar para eles que o céu não está em crise, que Deus está no controle de tudo. Amém. Nós precisamos orientá-los que nós cremos num Deus que controla tudo. Que é só uma fase, vai passar. Então a gente precisa orientar essas pessoas. Por isso, a capelania empresarial se faz necessária para o melhor bem-estar do trabalhador. Assim também com a assistência e a direção da empresa e seus familiares. Ou seja, o mundo empresarial, eles descobriram que deixar o trabalhador em umas condições de trabalho boa, ele produz mais. Então, por isso que você vai ver muitas empresas com benefícios, dando benefícios. Tem empresas que têm sala de jogos na hora do almoço, tem empresas que têm locais para descanso, tem pessoas que trabalham com telemarketing, que tem um tempo ali, que ela tem ali, tem um amigo meu que ele trabalha com computador, com TI, e tem ali um tempo que ele fica ali 1 hora jogando, tem um fliperama lá jogando, tem snooker para ele poder passar o tempo. Então, os empresários descobriram que ter um bem-estar do trabalhador, isso causa o quê? Ele produz mais. Você trabalha com mais vontade. Então, o papel do capelão é fazer com que esses funcionários se sintam bem naquele local de trabalho, que eles produzam mais. Esse é o nosso trabalho. Então a gente precisa estar capacitado. Então a gente precisa dar essa assistência. Mais uma coisa importante, vou repetir de novo. A empresa não é uma igreja. A gente não vai deixar de produzir, de executar nossas atividades por aquilo que a gente foi pago para ficar ali falando de Bíblia, falando de Jesus. A gente precisa, dentro do nosso local de trabalho, arrumar um espaço com o nosso trabalho, com as nossas atitudes e falar do amor de Jesus para essas pessoas. A gente encontra muita gente matando horas, às vezes no banheiro, achando que está fazendo certo, está lá no banheiro enrolando o horário que deveria estar ali trabalhando na linha, no local ali, falando do amor de Jesus. E ainda falando que Deus ia guardar o trabalho dela. E às vezes a pessoa perde o emprego e aí fica murmurando. Então, um local de trabalho não é uma igreja. O local de trabalho é o local para você trabalhar. E no seu trabalho, você, com seu testemunho, você vai pregar o evangelho. A Bíblia diz, José, como já mencionamos, foi um capelão junto a Faraó, dando orientações da parte de Deus. Olha só a história de José. Se José não estivesse naquele local, naquele momento, como que seria a vida do Egito? Quantas vidas seriam ceifadas com aquela crise? Então José estava no momento certo, na hora certa, quando o Faraó precisou, José
usado por Deus, foi ali e falou algo da parte de Deus. Nós temos também um personagem da Bíblia sobre Neemias, né? O Neemias orientou o povo da parte de Deus na reconstrução do muro. O Neemias não só orientou o povo, mas trabalhou também. Estava lá na mão na massa, estava fazendo lá. Então o muro, ele foi reconstruído, Neemias também pôs a mão na massa. Ó, Jesus dava direção no ambiente de trabalho. Você vai ver isso em Lucas capítulo 5. Então muitas empresas americanas, europeias, no Brasil, já estão entendendo a importância dos capelães voluntários na vida de um funcionário. Então o caminho, ele já está aberto. O caminho do mar já está aberto. Antigamente não. Antigamente você não tinha essa oportunidade. Hoje não. Hoje os empresários entendem isso. Imagina nessa crise como está agora, quem é que não quer uma oração? Quem é que não quer abrir um ponto ali para falar do amor de Deus? E aí nós chega o seguinte, quais são os benefícios de uma capelania empresarial? Quais são os benefícios de você estar ali exercendo essa capelania empresarial? Então, você ajuda nas crises pessoais, relacionais e familiares. Como eu disse aqui, tive a oportunidade de aconselhar uma irmã, amiga nossa, numa questão familiar, com os seus filhos. Tem pessoas que têm crises pessoais, as pessoas que têm problemas com dívidas. E às vezes tem problemas psicológicos, às vezes não consegue trabalhar. E aí você do lado dele ali, você pode orientá-lo. Há um relacionamento vivo e glorioso com Deus. O capelão não leva uma denominação, e sim o evangelho a Jesus e as boas novas através de palestras que levam ao crescimento espiritual, profético e relacional. É o que eu acabei de... Estou repetindo aqui e frisando para os irmãos entender que a igreja, o local de trabalho não é uma igreja. Então, você leva o evangelho através do seu trabalho, através do que você está fazendo. O seu testemunho é muito importante. Ninguém ouve pessoas que têm um comportamento que não seja bíblico. Antes de eu me converter, como eu falei aqui, que eu me converti num culto, tinha 2 pessoas lá na linha, que eram operadoras de máquina, que elas eram terríveis. Então todo mundo reclamava dela, que ela aumentava a linha e muitas pessoas criaram tendinite, bursite ali por causa dessas atitudes. Tinha uma velocidade ali programada e elas aumentavam para mostrar que elas produziam mais. E aí, para tristeza, quando eu me converti, eu descobri que essas 2 irmãs eram cristãs. Então, o testemunho delas, você acha que alguém vai ouvir algum conselho delas? Não vai. Não vai parar para ouvir. Então, a gente precisa ter um comportamento adequado, né? Então, o capelão gera qualidade e sustentabilidade. Presença de Deus na igreja. O maior patrimônio de uma empresa são os seus funcionários. Princípios bíblicos levaram o reino de Deus ao ambiente de trabalho. Trazer o entendimento da empresa como um corpo onde todos são importantes, do menor ao maior cargo. Então esse é o nosso papel, de mostrar para as pessoas que todo mundo são iguais ali. Cada um tem uma função, cada um tem um objetivo, senão a empresa não vai. Olha, pensa bem. A empresa produz um determinado produto. Vamos supor que seja um álcool gel, a empresa produz. Ninguém faz isso aqui sozinho. Se o pessoal de venda não trabalhar, não produz. Se a produção não fazer os frascos ali, não vende. É um trabalho em cadeia, então há uma importância em todo mundo, ninguém é melhor que ninguém. Então o nosso papel como capelão é fazer essa harmonia ali no ambiente de trabalho. É muito importante trabalhar com os problemas humanos, tais como alcoolismo, drogas, divórcios, traumas emocionais, desmotivação, irritabilidade, insegurança, amargura, insônias, assédio sexual, crise nos relacionamentos, pois tudo isso atrapalha o desempenho do funcionário. E o andamento da empresa também. Então, no meio
do nosso trabalho, a gente sempre vai encontrar pessoas com problema com álcool. Pessoas que chegam ali para trabalhar e não rende. Isso é prejudicial para quem? Para a empresa e para o próprio funcionário. Tem pessoas com problema com drogas. Tem pessoas com problema de divórcios. Quantos casos de divórcio tem ali no meio? Né? Então, tem várias pessoas que nós podemos trabalhar com a capelania empresarial e atingir essas pessoas. Lembrando que o nosso objetivo é trazer as pessoas para Cristo. Trazendo as pessoas para Cristo, as pessoas são restauradas, os seus comportamentos mudam e a empresa onde você trabalha cresce. Então o homem é um ser espiritual, portanto um capelão tem que ser alguém capacitado para ajudá-los na sua caminhada com Jesus e com o Evangelho. O trabalho é um dos princípios e modos como expressamos o que significa ser o ser humano. Então nós precisamos ter essa capacidade espiritual. A gente precisa buscar conhecimento. Hoje a gente está pegando aqui uma credencial para ser um capelão, mas não para por aqui. A gente precisa, se você não tem um curso, pelo menos básico de teologia, você precisa conhecer. Você precisa, no mínimo, fazer um discipulado, conhecer as histórias bíblicas. Através dessa história, você consegue, Deus usa esse conhecimento para ajudar outras pessoas. A gente precisa ter vivência. Eu sempre falo lá, quando eu dou aula lá no núcleo lá de teologia, eu falo assim, vida com Deus. A gente precisa ter vida com Deus. Tem dois personagens que eu acho fenomenal, duas passagens que eu acho fenomenal, é assim, a história lá de Josafá e o reino do norte lá, eles vão guerrear contra o povo assírio. E aí Josafá fala assim, tem um homem de Deus aqui que nós possamos consultar? Ele falou, tem um profeta Eliseu. E quando chega lá no profeta Eliseu, olha só, o profeta Eliseu olha para o rei do norte e fala assim, ó, eu só vim por causa dele, de Josafá, porque se dependesse de você, eu nem olhava na sua cara. Olha aí, ó. Testemunho. Se o profeta, o homem de Deus fala isso, imagina com nós no local de trabalho. Olha só outro profeta maravilhoso que é Daniel. No capítulo 10, o versículo 12, o anjo chega ali para Daniel e fala assim, ó, por causa das tuas palavras eu vim. E ali na teologia a gente fala de uma teofania, né? A presença de Jesus no Antigo Testamento, e esse é um dos textos. Imagina o próprio Jesus e falar assim, ó, eu vou ajudar por causa das suas palavras. Glória a Deus. É vida com Deus. É relacionamento com Deus. Não é dizer que nós somos melhores que as outras pessoas, mas é ter um relacionamento com Deus. É capacitação. E a gente está falando de homens de Deus. Daniel, nessa passagem, está por volta aí de 86 anos. E a gente vê a história de Daniel, que Daniel orava 5 vezes. Daniel tinha uma vida com Deus. E nós, como capelão, a gente precisa ter uma vida com Deus. Porque a qualquer momento, qualquer pessoa pode chegar ali do seu lado e você precisa ter uma palavra de consolo para eles. O trabalho tem como objetivo trazer alegria, realizações e construções de um mundo melhor. Imagina uma cidade sem polícias. Sem pedreiros, sem médicos, sem jornalista. Imagina uma cidade sem nenhuma profissão, como que seria? Não existiria cidade. Não existiria sociedade. Então as profissões são maravilhosas. Serve para um servir ao outro. Às vezes eu vejo pessoas que têm assim, um temperamento arrogante e elas acham que eu não preciso de ninguém. Aí ela vai no mercado. Aí no mercado ela pega lá uma mercadoria que alguém foi lá e arrumou para ela poder achar. Colocou lá as plaquetinhas, tudo certinho lá para ele poder achar. E aí quando ele chega no caixa, tem alguém atendendo ele. E em alguns mercados tem alguém colocando a mercadoria dele na sacola. Em alguns mercados tem gente cuidando do estacionamento, cuidando do carro dele enquanto ele faz compra. Será realmente que a gente não precisa de ninguém? Alguém plantou. Oi? Alguém plantou, alguém colheu. Exatamente. A irmã foi mais profunda ainda, para chegar aquela mercadoria lá, então alguém trabalhou. Então a gente não pode falar que a gente não precisa de ninguém. Então sem a profissão, o mundo, a sociedade não existiria. Então para a gente partindo para o final aí, o projeto de capelania empresarial, como você vai implantar no seu trabalho?
O casal aqui, os nossos irmãos aqui falaram quanto é difícil, quanto é dificultoso implantar algo. E a gente está falando aqui de trabalho, e trabalhar não é fácil. Se a gente parar no primeiro obstáculo, não vai, não anda. Então a gente precisa ter essa convicção de que Deus está naquele relacionamento. Primeiro passo, orar. Ore pelos empresários e pelos funcionários. Comece com oração. Na oração, primeiro a gente fala do homem a Deus e depois fala de Deus aos homens. Então, antes de nós falarmos com os empresários ou com os funcionários, a gente precisa colocar o nosso joelho no chão e orar pelos esses funcionários e por esses empresários. Primeiro passo é a oração. Segundo passo, mantenha um relacionamento com os empresários e mostre a importância de capelania empresarial. Como que você vai ter um relacionamento com o empresário? Você acha que o empresário vai dar crédito para você como? Através do seu trabalho. O empresário não gosta de muita conversa, o empresário gosta de dinheiro. E você trabalhando, produzindo, você vai ter um testemunho. Então o empresário vai te ouvir através do seu testemunho ali no trabalho. Então veja a possibilidade de uma reunião uma vez por semana, quinzenal ou mensal com a empresa. Então você vê uma estratégia, observa uma possibilidade de ter uma reunião. Olha só, no culto lá que eu acabei me convertendo, o pessoal usava 15 minutos do seu almoço, ou seja, tinha uma hora de almoço. Eles, em vez de ir lá ficar jogando conversa fora, eles iam lá para uma tenda que tinha lá no final da empresa lá e faziam um culto lá de 15 minutos. 2 hinos da harpa, uma palavra ali de 5, 6 minutos e uma oração e um apelo. Quantas pessoas eu vi se convertendo ali, irmãos? Tinha pessoas que entravam ali naquela empresa, eles iam lá, estavam com problema de saúde. Eles iam lá no culto, eles eram curados, 2 semanas depois eles eram mandados embora e a gente não entendia nada. Eles entravam ali somente para ser curados. Quantas pessoas se converteram naquele lugar? Olha só, de resultados, a gente precisa falar de resultados. Durante 3 anos que nós fizemos esses cultos, depois eu novo convertido participando, a empresa cresceu 10% ao ano. A empresa vendia 24 horas, não conseguia entregar o tanto de pedidos que chegavam. E nós oramos ali pelos empresários, pelos diretores, por todos eles. Procure literatura específica, ou seja, capacitação. Procure ler leitura sobre o trabalho. Procure ler literatura específica. No final aqui aí no livro tem algumas indicações. E coloque-se à disposição da empresa para palestras e visitas. Coloque à disposição no seu bairro. Talvez você está lá no seu bairro, você tem um tempo lá. Procure os empresários ali das lojas e se propõe a fazer uma oração, fazer ali antes do expediente, fazer uma oração pedindo a proteção de Deus, a direção de Deus nesses comércios. Mostre que sua base é o evangelho e não a posição doutrinária. Para ser um capelão, a gente não pode ficar discutindo questões teológicas. Questões teológicas a gente discute na sala de aula. Para evangelizar, a gente não pode falar quem... Você vai numa empresa ficar falando quem é de Armínio, quem é de Calvino, isso aí não cabe ali. A gente tem que falar de Jesus. A gente tem que falar disso. Então, esses são 6 dicas aí que a gente pode... para você começar um trabalho. Mas antes, eu queria colocar umas fotos aqui do trabalho que a gente fazia lá na empresa. Os resultados. Então, quando a gente pode falar, a gente colocar os resultados. Vocês vão conseguir enxergar aí, ele vai colocar ali as fotos. Olha só. A capelania começando com um pequeno grupo. Então, a gente começou com um pequeno grupo. Aqui já a capelania ela se espalhou e começou a não ter lugar para sentar e as pessoas começaram a sentar no chão ali. Pode passar. Então, o grupo cresceu, foi para uma sala maior. A empresa tinha uma sala de treinamento e essa sala ficava vazia ali na hora do almoço. E alguém teve uma estratégia ali, a gente colocou em oração para que cedesse essa sala para a gente. Então, a gente conseguiu uma sala lá, como se fosse uma sala de aula, todo mundo sentadinho, bonitinho. A gente conseguiu colocar todo mundo, tirar do chão e fazer esse trabalho aí. Pode passar outra foto.
Então a gente falava lá, pessoas sendo edificadas. Então a gente tinha um grupo, uma escala, quem ia ministrar. Então a gente tinha um grupo, a gente sempre orando pelas essas pessoas. E a próxima foto, a última aí. Almas se rendendo a Jesus. Aleluia. Almas se rendendo ao Senhor. Esse é o grande objetivo. Então é algo que funciona. Eu vim aqui hoje para dizer que essa capelania empresarial ela funciona, que pessoas, famílias são restauradas através desse trabalho. É um trabalho árduo, é um trabalho dificultoso, mas a gente tem que acreditar no caráter de Deus e colocar em prática. Então, Jesus abençoe vocês.